Vamos nos colocar de pé, igreja. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 18. Os 3 primeiros versículos aí. Salmo 18. Amém? Amém. A palavra nos diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Amém. O Senhor é tudo isso aqui na nossa vida. Amém? Amém. Ele é nosso escudo, Ele é nosso rochedo, nosso lugar de confiança, nossa fortaleza. O Senhor é bom para nós, e por isso nós podemos nos alegrar nele, nós podemos louvá-lo, invocar o seu nome, louvar o seu nome. E hoje nós temos essa oportunidade. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite especial, que nós vamos compartilhar entre todos o sangue e o corpo de Cristo. E isso é motivo de alegria, porque Ele morreu um dia, mas Ele ressuscitou. Ele se ressuscitou e hoje está vivo para ser tudo isso aqui para nós que nós acabamos de ler. O nosso rochedo, o nosso lugar seguro, a nossa fortaleza. Amém? Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. E vamos começar esse momento invocando o nome dEle nesse lugar, louvando, agradecendo, bendizendo. E que você tenha liberdade ao longo de todo esse culto para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Porque como o salmista disse aqui na tua palavra, Pai, nós também podemos dizer: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, um lugar de segurança, um lugar de tranquilidade, Pai. E é por isso que nessa noite nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu santo nome, Pai. Nós queremos glorificar a ti nessa noite, porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso para nós, Pai. Ó Senhor, nós invocamos a tua presença nesse lugar, chamamos o teu Espírito Santo para estar aqui no nosso meio, tendo liberdade de agir, de ministrar, de curar, de transformar, Pai. Nós confiamos em ti, nós cremos em ti, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, te render toda a adoração que lhe é devida, Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. E é por causa do Senhor que estamos aqui nessa noite, Pai. Seja louvado, seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém, igreja. Rasgue seu coração na presença do Senhor. Declare que você anseia mais por Ele, que você precisa mais dEle em sua vida. Amém?
sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas, como ele se move. E essa canção fala sobre exatamente isso, como o Espírito Santo ele é bem-vindo em nossas vidas, como nós devemos andar com o Espírito Santo e dar lugar em nossas vidas ao Espírito Santo. Então, isso também é um convite para que você venha no domingo de manhã aprender sobre o Espírito Santo, que ele é o nosso Consolador, o nosso guia, o nosso ajudador. O próprio Jesus falou que deixaria o ajudador até que ele volte. O Espírito Santo, ele está conosco, nos guiando, nos movendo. Aleluia.
E essa noite é uma noite de Santa Ceia, uma noite que renovamos os nossos votos, assim como Jesus falou, até que eu volte, faremos essa aliança de sangue, meu corpo e meu sangue. E o sacrifício dele foi um sacrifício único, para que jamais houvesse sacrifício. Sacrifício perfeito do Cordeiro Santo, que desceu do céu, para que pudéssemos ter esperança de vida. Amém? Uma missão, uma entrega.
meus amados abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Tem que ser rápido, desde o primeiro livro. Amém? Amém. Gênesis 22, a partir do verso 1, fala sobre a oferta de Abraão. Amém? Na minha Bíblia tem como título aqui: Deus prova a Abraão. Diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te dei de mostrar. Levantando-se, pois, Abraão de manhã cedo, aguardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus te dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. É aqui por enquanto. Deus, ele pede algo a Abraão que na visão humana é algo que seria até impossível de fazer. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Estou esperando o meu. Thalita, parabéns. Olha a revelação aí. E assim, eu brinco com o Jordano, que eu já converso com ele na barriguinha, né? E já digo que eu já amo ele. Ou ela, não sei ainda, a gente não sabe o sexo. Mas é uma missão muito difícil você pegar seu filho, e aqui ele fala que é seu único filho, e entregar como oferta. E no início aqui do texto, quando Deus chama Abraão, prontamente ele responde: eis-me aqui. O texto, ele não diz que Abraão pensou, que Abraão titubeou, que Abraão desistiu e depois fez. Não, ele falou: eis-me aqui. Prontamente ele aceitou e obedeceu a Deus. E essa é a palavra que eu quero trazer hoje. Abraão leva seu filho para o holocausto. Chega lá, quando Deus vê realmente o coração daquele homem, que é um coração de fé, um coração de obediência, Deus manda um anjo e diz que não precisa ofertar o seu filho. E 2 pontos que eu quero destacar aqui de Abraão. Primeiro é a fé. Ele teve fé no Senhor, porque ele não viu, ele apenas ouviu o que o Senhor falou para ele, e ele foi lá obedientemente e fez. Esta é a fé que nós devemos ter, a fé inabalável. A situação ali era uma situação de morte, uma situação de caos, uma situação que não tinha nenhum final feliz para homens. Mas Deus, ele não vai fazer nada conosco que seja ruim para nós. Ele não vai fazer nada que nós sejamos impossíveis de carregar. O jugo do Senhor, ele é leve e suave. Então Abraão, ele foi considerado, depois disso, como pai da fé, é considerado pai da fé. E a segunda coisa de Abraão é a obediência, porque com a fé vem a obediência. Na Bíblia você pode ver, todos que agiram com fé, eles foram obedientes ao Senhor. Eles tiveram obediência ao que o Senhor falou, aos mandamentos do Senhor. E é justamente isso que nós devemos trazer para as nossas vidas, quando vamos devolver nossos dízimos, que é mandamento. Quando nós vamos ofertar por fé, nós devemos ter obediência em nossas vidas. Obediência àquilo que o Senhor nos deu, obediência àquilo onde o Senhor nos colocou. E nessa noite, debaixo dessa palavra, sobre Abraão, sobre o pai da fé, que deve ser um exemplo para nós, como cristãos, eu te convido a vir aqui, até o altar do Senhor, devolver os seus dízimos, trazer as suas ofertas, por fé e por obediência.
Amém? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Mais uma vez, igreja, a tua palavra. A tua palavra escondi, glória a Deus, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podemos assentar, queridos. Graças a Deus, né, por estarmos aqui nessa noite, noite de Santa Ceia, noite de projeto de vida. E hoje nós vamos estar então trazendo a segunda palavra do projeto de vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento espiritual. Amém. Quem está com um projetozinho aí na mão? Se alguém ainda não pegou o seu projeto, eu queria até que alguém distribuísse ali, por favor. Se você ainda não está com o seu projeto e quer pegar o seu projeto de vida, é só levantar o dedinho aí que eu deixo entregue. Eu gostei muito desse texto que a bispa colocou aqui no projeto, e eu queria fazer essa leitura com vocês. Vamos fazer duas leituras no livro de Oséias, mas a primeira leitura será essa leitura que está aí no projeto. Amém? Que diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. E eu queria que você colocasse aqui no lugar de retidão, fidelidade. Semeiem a fidelidade para si e colham o fruto da lealdade. Eu quero falar então um pouquinho sobre crescimento espiritual, mas eu vejo que não existe crescimento espiritual sem fidelidade. E a fidelidade, ela traz muitas bênçãos sobre as nossas vidas.
Então abra comigo lá no livro de Oséias, um pouquinho para frente, aí no capítulo 14, e nós vamos ler aqui alguns versículos, do versículo 5 até o versículo 7. Oséias 14, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: E eu serei como orvalho para Israel, ele crescerá como um lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão e a sua beleza será como a da oliveira, e o seu perfume como a do Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, serão vivificados como o grão, crescerão como a videira, a sua fama será como o vinho do Líbano. Então, nesse texto que nós acabamos de ler aqui agora, mostra sobre as bênçãos da fidelidade. Quando você olha todo o livro do profeta Oséias, você vai encontrar ali o Senhor fazendo um convite para o seu povo. Se você ver bem no versículo 1 do capítulo 14, aí ele fala: volta, ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, ó povo de Israel. Afinal foram os teus próprios pecados que causaram a tua queda. Ele está chamando o povo ao arrependimento. É um convite a voltar à fidelidade. Todo o bom relacionamento tem por base a fidelidade. Quando eu era novo convertido, eu aprendi um corinho e dizia assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Então nós precisamos dessa fidelidade. Se você quer ter um bom relacionamento, tem que ter fidelidade. E o livro do profeta Oséias trata da fidelidade espiritual de Israel. Então o que é um crescimento espiritual? É um crescimento em fidelidade. O amor de Deus, ele é gracioso. O amor de Deus nos alcança. E quando você olha para esse livro, ele traz a história de um marido que foi traído e que perdoa a mulher adúltera. Por que ele perdoa? Porque ele a ama profundamente. E Deus, da mesma forma, ele está aqui disposto a perdoar o seu povo, mesmo após todo o comportamento cheio de pecado, cheio de infidelidade. Então Deus, ele está aqui pronto para perdoar. Mas o que Deus espera? Deus espera a fidelidade. Deus espera a qualidade daquele que é fiel. Deus espera a lealdade. Deus espera a firmeza. Deus espera a exatidão. Deus espera um bom caráter. É isso que Deus espera. E Oséias, então ele iniciou aqui o seu ministério profético em meio a uma profunda crise em Israel. Quando você lê esse livro, há uma profunda crise, há uma decadência moral, há uma decadência religiosa. Isso é marcante nesse livro. Muito marcante aqui nesse livro. Então, quando você começa a ver, não apenas ali, mas dentro desse contexto, você vai ver em outros livros também, dos profetas menores, você vê ali a corrupção, você vê a injustiça, você vê a opressão, você vê a imoralidade, você vê a cobiça, você vê o roubo, você vê o luxo, você vê tudo isso. A vaidade, a violência, é muito diferente do que nós estamos vendo. A falsidade, a infidelidade, a desonra, a apostasia, tudo isso dominava Israel. É nesse contexto que aparece
profeta Oséias. A sua mensagem está ligada a essa realidade. As verdades que ele proclamou aqui são de valor eterno. É também para os nossos dias. Tem uma aplicação universal. Na solução dessa situação religiosa da humanidade, a despeito de, por mais caótico que seja aqui a situação, há um apelo veemente, há um apelo. Nós estamos aqui no último capítulo deste profeta, deste livro de Oséias, e há aqui um apelo ao arrependimento. Então ele começa o capítulo 14 dizendo: volta, Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque por causa dos teus pecados, teus pecados têm caído. Então o desejo de Deus é ser o nosso sustento, o nosso alimento. E aqui eu não estou falando apenas físico, eu estou falando aqui espiritual. Nós estamos com o tema crescimento espiritual. Deus, Ele deseja ser tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, Deus deseja ser. Então Ele deseja ser o Deus todo suficiente em nossas vidas, né? Agora, quando rejeitamos então a vontade de Deus, sendo infiel, sendo insubmisso ou assumindo o controle, nós perdemos muito, se não tudo. E é isso que estava acontecendo. Então, quando Oséias ele entra aqui no versículo 5, ele começa a falar das bênçãos da fidelidade. E ele vai dizer, ou melhor dizendo, Deus, ele vai dizer aqui no versículo 5: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará as suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, a sua glória como da oliveira, o seu odor como um cedro do Líbano. Voltarão os que habitam na sua sombra, serão vivificados como trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como vinho do Líbano. Então nós temos aqui uma promessa de Deus. Deus está dizendo: olha, se você for fiel, eu serei como o orvalho. Serei para o fiel como o orvalho. Não sei se você já teve contato com o orvalho. Seu pai plantava roça, não? Meu pai plantava roça. E ele plantava feijão. E o feijão se colhe de manhã bem cedo. Por quê? Porque se você for arrancar o feijão quando o sol já esquentou, quando você puxa assim, ele estoura na base. E você perde o grão. Então você tem que arrancar ele ainda molhado pelo orvalho. E a gente ia bem cedo ali, ficava todo molhado pelo orvalho. A palavra orvalho, ela aparece 34 vezes na Bíblia, e ela é sempre num sentido de uma bênção. Tem sempre essa vista como uma bênção. O orvalho é muito diferente da chuva. A chuva sempre atrai a nossa atenção, né?
Por quê? Até quando somos apanhados por ela, eu estava olhando agora, a gente indo para a igreja aqui, tinha uma igreja ali, a gente tinha acabado o culto e as irmãs saindo, né? E a maioria sem sombrinha, sem guarda-chuva, e a chuva pegando ali. Mas a chuva, ela pode ser ouvida. Tem chovido muito, né? Então você consegue ouvir ali os pingos no telhado, os pingos às vezes na própria rua. Agora o orvalho não. O orvalho ele é silencioso. Ele não atrai a atenção para si, como a chuva. O orvalho ele pode ser visto como uma humilde, modesta versão da chuva. Assim é o orvalho. Ele nunca causa dano. A chuva, dependendo da chuva, causa um dano muito grande. Então o orvalho é gentil, o orvalho ele molha, ele hidrata as plantas. O que há de tão especial no orvalho? O orvalho, ele vem sem aviso, sem vento forte, sem trovão, sem relâmpago. Agora, nós necessitamos fazer um esforço muito grande para tomar consciência do orvalho. Se você nunca arrancou feijão, você nem sabe às vezes o que é orvalho. O que é orvalho? Então, aqui fala de uma dádiva sutil de Deus. Às vezes desprezamos as pequenas coisas, os pequenos começos. Através do orvalho, Deus nos fala com um amor firme. Ele diz: serei para Israel como orvalho. A Bíblia diz que as suas misericórdias são novas, ou se renova a cada manhã. Então, em primeiro lugar, o orvalho ele fala da bondade, da bênção divina. Uma bênção da chuva. Às vezes Deus atrai a nossa atenção, né? Principalmente quando vem com o trovão, né? A voz do Senhor é poderosa. Quando você escuta um trovão assim, o baiano mesmo tem muito medo do trovão. Mas eu diria que não só o baiano, né? Há um trovão assim, dá um silêncio dentro da sala, né? Então é interessante a gente observar isso aqui. Agora, a chuva, se bem que esse ano tem chovido aqui quase que o ano todo, né? Mas a chuva ela tem um tempo determinado. Ela depende às vezes de uma estação. Eu me lembro uma vez que eu passei ali na região de Santa Maria, Botirama ali, e eles me disseram que tinha mais de 7 meses que não caía um pingo de chuva. Então você imagina, às vezes ficam meses sem um pingo d'água, Agora, o orvalho, por outro lado, ele apresenta-se a cada manhã, incondicionalmente. Você não percebe, você não vê, não tem barulho, mas ele cai a cada manhã. É sempre uma bênção. É sempre uma bênção. Mantém, nutre a terra, molha a terra, gentilmente, mas molha a terra. Independentemente de nós prestarmos atenção ou não, o orvalho ele está sempre lá, ainda que nós o ignoremos, né? Ou sejamos alheios à sua presença. Mas ele está lá. Ele surge a cada dia sem perguntar por nada. E Deus fala: eu serei para Israel como o orvalho.
Então, o próprio Deus será essa bênção sobre o fiel. Então, quando você olha para o orvalho comparado a Deus, você consegue perceber esse amor incondicional de Deus. Deus é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo, irmão, Senhor, tomara conta de ti. Então, assim é o amor incondicional. Tem um escritor por nome de Lacueva, e ele diz o seguinte, ou melhor, ele define o crente e fiel. Aí diz o seguinte, que crente é o que confia em Deus, fiel é aquele em quem Deus confia. Então, para o fiel, Deus tem promessas. Quais são as promessas que nós encontramos aqui? O que diz aí o versículo 5? Bem no comecinho. Eu serei para Israel como orvalho. Aí vem a primeira bênção. Ele florescerá como o lírio. Sabia que o lírio, ele está entre as mais lindas flores? Então, para o crente fiel, Deus fala que vai ser esse orvalho para o lírio, né? Então, o próprio Jesus manda nós olharmos para os lírios do campo, né? Olhar para os lírios do campo. Então, Deus, ele começa a mostrar aqui a imagem de um lírio orvalhado. Essa é a primeira bênção. De uma forma muito gentil, ele é molhado pela graça. Só a atuação de Deus é que garante essa beleza, né? Jesus fala que nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Então é tão tremendo porque o lírio tem um perfume que ele exala, né? Então você consegue perceber aqui o Espírito Santo agindo em nossa vida, nos conduzindo a algo muito belo, que tem um aroma muito gostoso, né? Quando ele nos guia pelo caminho da fidelidade. Então é a fidelidade que nos faz florescer. Não existe crescimento espiritual sem fidelidade. A segunda coisa, a segunda bênção que nós encontramos aí, ainda no versículo 5. Então ele florescerá como lírio, o que mais? Lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Aqui fala da firmeza. Então, para o crente fiel, ele florescerá. Há um desenvolvimento. A bênção do desenvolvimento para quem é fiel. A segunda bênção que é a bênção da firmeza. O cedro é uma das árvores mais imponentes que existe. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre isso. O cedro, ele é símbolo de força e de eternidade. Eternidade. Quando eu pregava aqui sobre o cedro, eu falava que nos primeiros 3 anos de vida, ele só alcança 5 centímetros de altura. Imagina, 3 anos de vida, e você só consegue ver isso aqui, de altura. Mas ele possui 1,5 metro de raiz.
Quem consegue arrancar essa plantinha? A Bíblia nos fala lá em Romanos 8:39 que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, para quem trilha o caminho da fidelidade, ele alcança uma firmeza que nada e nem ninguém vai conseguir arrancá-lo. Nada e nem ninguém vai conseguir separá-lo. Mesmo já jovenzinho, ele mostra firmeza. Seu crescimento interior é muito maior do que o exterior. Então essa bênção é muito grande. Depois de um tempo, aí ele começa a crescer 20 centímetros por ano, o cérebro. E ele pode chegar a 40 metros de altura. Imagina. Seu desenvolvimento é lento, sem pressa, sem precipitação, mas nada pode detê-lo. Assim é na vida do fiel. Assim na vida do fiel. Só a partir dos 40 anos é que ele começa a dar sementes. Mas ele vai viver centenas de anos. É uma coisa tão tremenda, porque os historiadores também dizem que ele não depende muito da chuva. Por suas raízes serem profundas, elas vão lá buscar água diretamente lá nos lençóis freáticos, lá embaixo. Então essa é a grande bênção. E um cérebro, eles dizem que pode viver a 2, 3 mil anos. Eu vi alguém falando que ele pode alcançar, seu tronco pode alcançar 12 metros de diâmetro. Imagina, 12 metros de circunferência. O cérebro, raízes profundas. Uma terceira bênção que nós encontramos aí, ainda no comecinho do versículo 6. O que diz? Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira. Então os seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira. A sua fragrância como a do Líbano. Bem no comecinho. Então aqui fala da bênção, uma coisa espontânea, né? A beleza espontânea. Vai crescer aqui os seus ramos, o seu esplendor como o da oliveira. Eu vejo que as árvores é um tom do Senhor. Quem aqui já subiu numa árvore? Uma árvore frutífera, então é melhor ainda, né? Quando você sobe, dá para pegar a manga, você sobe. Quando era criança, eu gostava de sentar num galho lá e ficar sentado lá. Então, as árvores, né, nos providenciam oxigênio, providenciam para nós a comida, a madeira, o papel, o combustível, a sombra, e por aí vai. E uma das mais impressionantes árvores, querido, da terra é a oliveira. É a oliveira. A maioria de nós não estamos, né, acostumados, familiarizados com as oliveiras, porque não é da nossa região aqui. Então, mas na terra da Bíblia, quando eu estive lá em Israel, foi e ainda é uma das árvores mais importantes para aquela região. Para aquela região. Ela é fonte de alimento, fonte de luz, fonte de higiene, fonte de cura. Você consegue ver tudo isso. Aí eu ficava então observando ali, nas montanhas da Galileia, da Judéia, de Samaria. Ela tem um verde diferente, né? Não é um verde vivo, como a blusa de Carol aqui, é um verdezinho cana,
né, quase que da camisa aqui do irmão Luiz, e às vezes você fica olhando de longe assim, é uma coisa muito, dá um destaque muito bonito, são lindas, né? E quando você se aproxima, então ela tem os seus ramos ali retorcidos, né, e até velho, tem uma assim, aparece os ramos assim, né, mas as suas folhas estão sempre verdes, é uma coisa muito bonita. E a oliveira, ela então simboliza também essa fidelidade de determinação. Nós precisamos, né? O salmista no Salmo 52, no versículo 8, diz: eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, eu confio no amor divino. Serei como oliveira verdejante na casa de Deus. Então essa fidelidade, a beleza é espontânea. Uma outra bênção que nós encontramos ainda no versículo 6, vai dizer o que mais? A sua fragrância como a do Líbano. A sua fragrância como a do Líbano, né? A madeira do cedro ali, ela é perfumada, tem um cheiro doce, perfume gostoso. A Bíblia diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quando é que isso se dá, bispo? Através da fidelidade. Através da fidelidade. Aí no versículo 6, uma outra bênção aí. 6. O esplendor será como a oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Seus anos crescerão, é bem no comecinho aí. Crescerão seus ramos. Crescerão. Então essa é a bênção da reprodução que nós podemos encontrar. Nós podemos encontrar. Então Deus é esse Deus que quer nos chamar para esse caminho de fidelidade. Não importa se você caiu, não importa se você está em pecado. O próprio profeta Isaías diz: sacode o pó que está sobre ti, erga-te, assenta-te, ó Jerusalém. Sacode o pó. A esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar. Então é isso que Deus está chamando. Deus está nos chamando, né? A ideia do profeta Isaías é que precisamos retomar esse caminho de fidelidade a Deus. Esse caminho de fidelidade a Deus. Você precisa tomar. A bênção de Deus, ela é alcançada através da nossa fidelidade, né? E com a nossa fidelidade também vamos alcançar outros. Os que assentam, diz aqui o versículo 7, os que assentam de novo a sua sombra voltarão. Então nós temos que ser então essa sombra para algumas pessoas, ou seja, uma árvore de vida, uma árvore restaurada, uma árvore em fidelidade, uma árvore servindo de cobertura para outras vidas, para proteção para os outros. É isso que Deus está chamando. Então Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama ao caminho de fidelidade. E se nós nos rendermos a Ele em fidelidade, há uma promessa, né? Reviveremos. Esse orvalho sobre as nossas vidas vai gerar coisas positivas. Voltaremos a viver, mas viver de que forma? Viver com uma vida renovada. Seremos uma bênção também para o outro, seremos uma sombra para o outro, seremos uma proteção para o outro. É isso que Deus está falando. Então Deus está nos chamando de volta do lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é o lugar da fidelidade. Então a pergunta: a nossa vida, ela está influenciando positivamente outras pessoas? Alguém pode sentar na sua sombra? Com a bênção de Deus, através da fidelidade, nós podemos alcançar outros.
Podemos. A fidelidade é que nos conduz a uma vida de serviço. O infiel não consegue trabalhar, porque ele não tem testemunho para dar. Então a fidelidade nos leva a um caminho de serviço. A fidelidade é que nos dá a verdadeira visão do reino. É que nos dá o ideal do todo, né? Substitui o pessoal para uma visão do todo. Os interesses do reino de Deus começam a mexer aqui dentro, nos comovem quando trilhamos o caminho da fidelidade. Então é isso que produz frutos, é isso que é crescimento espiritual. Agora é tão interessante que quando o versículo 7 fala: renascerão como trigo, florescerão como a videira. Então você vê que não é simplesmente um crescimento para o outro, mas é um crescimento do qual também nós estamos envolvidos, né? Não se trata aqui simplesmente de trabalharmos para que os outros cresçam. Não. Ele fala do nosso envolvimento, ele fala do nosso crescimento. Nós estaremos crescendo juntos. Então é a fidelidade, é o Espírito Santo agindo em nós e agindo através das nossas vidas. E é tão tremendo que quando isso acontece, quando você pega o caminho da fidelidade, a fidelidade também nos conduz a uma boa fama. O versículo 7 fala: a sua fama ou renome será como a do vinho do Líbano. Qual é a fama da nossa igreja? Qual é a fama das nossas famílias? Qual é a nossa fama? Se alguém tiver de falar de você diante de Deus, o que ele vai falar? Então há uma promessa de Deus. Deus, ele sempre cumpre com a sua parte. E a promessa de Deus é: serei para Israel como orvalho. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, eu invisto na sua vida. A cada manhã eu vou te molhar. Cada manhã eu vou te visitar. Mas qual é a resposta que estamos dando? Como esta promessa pode se cumprir hoje? Essa promessa de Deus, ela só pode se cumprir através da nossa fidelidade. Essa é a resposta, né? Como eu estou estudando aqui de manhã, a resposta ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem a guiar. Quando você abre a porta, dá liberdade para Ele te conduzir. O Espírito Santo pode guiar-me, pode dirigir, pode conduzir a minha vida. E Ele vai te conduzir sempre pelo caminho da fidelidade. Sempre pelo caminho da fidelidade. Não existe outro caminho. O Espírito de Deus, ele vai te guiar sempre, né? Então a atitude do povo de Israel era infidelidade, sim. Era um povo infiel, um povo que estava desviado aqui. Eles estavam cada vez mais distantes do Senhor. E o Senhor usa o profeta e diz: volta a Israel. Teu pecado está te fazendo cair. Teu pecado está te levando à miséria, à desgraça. Volta. E eu serei como orvalho. E você será abençoado. Então ele mostrou, através do profeta Oséias, que qual mulher adúltera, qual mulher infiel,
fidelidade ao Senhor. A mensagem do profeta era um convite ao arrependimento. Volta ao Israel, volta para o Senhor. Apesar de toda a infidelidade do povo, a misericórdia de Deus estava ali, né? O seu insondável amor estava ali, era capaz de perdoar todos os pecados. Então essa é a mensagem linda, mas a condição era volta, a condição era arrependimento. Oséias 14:2 ele fala: tomai convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, tira tudo o que não presta, Senhor, e deixa só o que é bom. Nós precisamos falar isso para o Senhor, nós precisamos chegar diante do Senhor com palavras de arrependimento. Você que quer crescimento espiritual, você precisa se humilhar diante de Deus, tomar convosco palavra de arrependimento, voltar-se para a fidelidade, convertei-vos ao Senhor. Tira, Senhor, a iniquidade, tira a infidelidade da minha vida, deixa só o que é bom. Então, amados, aquela palavra é a mesma palavra, aquela situação é a mesma situação de muitos. Hoje, as pessoas estão se distanciando de Deus, as pessoas estão tomando as rédeas da sua própria vida. Há uma permanente oportunidade, como houve naquela época, hoje, oportunidade de arrependimento. A mensagem está sendo pregada. Então todos aqueles que usam o altar do Senhor estão pregando que o amor de Deus é capaz de perdoar, o amor de Deus é capaz de restaurar. Convertei-vos, diz aqui a palavra, né? Então é esse Deus que visita a cada manhã, como o orvalho visita as plantas. Deus visita a cada manhã as pessoas. Deus repete fielmente em todo lugar este pequeno milagre. Então este pequeno milagre, Deus está batendo a porta. Deus deseja conceder aos seus filhos uma vida nova, uma vida diferente aqui na terra hoje. Agora sabe o que te faz cair? São os teus pecados. Então este é um princípio para o crescimento espiritual: arrependimento, né? Buscar a cada manhã esse orvalho espiritual, a cada manhã, bem lá no frescor da alvorada, né? Buscar essa unção do Espírito Santo. O salmista no Salmo 5, versículo 3, ele fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Então é pela manhã nós temos que nos apresentar diante dele com palavras de arrependimento, temos que nos apresentar diante dele para trilhar o caminho da fidelidade. Então assim se realiza, queridos, o crescimento espiritual. Assim é que se realiza a conversão diária de cada um de nós, a conversão diária de cada crente à vontade de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Então é isso que precisamos viver em constante entrega ao Senhor. Volta-te, ó Israel, volta. Precisamos reafirmar constantemente os nossos votos de entrega a Ele. A minha vida eu entrego a Ti, a minha vontade eu entrego a Ti. Vivo não mais eu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amados, precisamos demonstrar a nossa constante gratidão. Senhor, eu sou grato
né? Eu sou grato. A fidelidade vem da gratidão. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem me dado um salário. Eu sou grato porque o Senhor tem me dado esta casa que eu moro. Eu sou grato porque o Senhor tem me dado o pão de cada dia. Eu sou grato porque o Senhor tem me dado uma esposa, tem me dado filhos, o Senhor tem me dado até bens materiais. Eu sou grato, e através da gratidão, a gratidão deve nos levar à fidelidade. A fidelidade, né? Então Ele nos comprou com alto preço. Não foi preço de banana, não, amados. Ele nos comprou com alto preço. E a promessa se cumpre hoje. O que precisamos fazer é conceder espaço ao Senhor, para o Senhor agir. Amém. Cumpre em mim o teu querer, né? Ele não força a entrada. Você que tem que abrir a porta. É você que tem que se apresentar diante dele com palavras de arrependimento. É você que tem que entender que ele vem como orvalho e ele quer levar você à fidelidade, às bênçãos da fidelidade, a bênçãos para aquele que é fiel. Então ele bate, ele pede entrada, e a Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer crescimento espiritual? O segredo é a fidelidade. Paulo afirmou: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Há muitas vidas aí, amados, que tem dado espaço para tanta coisa, né? Menos para a atuação do Espírito Santo. Menos para a atuação do Espírito Santo. Então, às vezes, há até aquele espaço, né, para o descontrole de gênio, né? Mas eu sou mesmo assim, o meu gênio é forte, eu sou pavio curto, e comigo estão dando espaço para isso. Há espaço para a infidelidade. Tem tanta gente dando espaço para a infidelidade. Infidelidade a Deus, infidelidade à esposa, infidelidade nos compromissos, infidelidade, dando espaço à infidelidade, né? Tem tanta gente dando espaço para ressentimentos, para mágoa, para rancor, para amargura, e dá espaço, e fica amargurado, e fica ali com o coração preso, fica com aquele ressentimento, com aquela mágoa, mas não dão espaço para a atuação do Espírito Santo. Volta. Quer crescimento espiritual? Que ele firmou aliança. É que durante a sua efêmera existência, né? Porque quando fala do lírio também, a passagem é muito rápida. É belo, mas é uma passagem rápida. Então, essa efêmera existência sobre a terra, que você seja puro como um lírio. Que você seja puro como um lírio. Né? Que a sua fidelidade seja inabalável como aquele cedro do Líbano, que a sua raiz esteja profunda, raiz de fidelidade, e que você seja inabalável, que não pode ser arrancado do solo, porque você tem raízes profundas. Então, quando você toma essa postura, do céu o Senhor descerá como orvalho. Amém? Fique de pé nesse momento. Feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos. Deus, ele descerá como orvalho sobre o fiel. Deus, ele descerá para restaurar. Então é uma promessa de Deus: serei para Israel como orvalho. Então, assim como a planta, ela não pode dispensar o orvalho que possibilita a sua vida, também nós não podemos viver ou ter vida distante do Espírito Santo. Só a bendita ação do Espírito Santo possibilita o crescimento espiritual. Só a ação do Espírito Santo produz essa vida abundante, abundante, abundante. Amém? Com os olhos fechados agora, comece a falar com Deus agora. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. A liberdade, não é? Dê liberdade ao Espírito Santo. Fala com Ele agora: Espírito Santo, eu te dou liberdade para me conduzir. Eu te dou liberdade para produzir em mim a fidelidade. Produz na minha vida a fidelidade, né? Fidelidade
ao Senhor sobre todas as coisas. Fidelidade, amados, é uma coisa linda. A fidelidade é que garante a beleza. Se você quer ser belo como um lírio diante de Deus, é a fidelidade. Se você quer ter o perfume dos lírios diante de Deus, é através da fidelidade. E é o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos faz florescer como os lírios no caminho da fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vida. Fala com Deus agora, fala com o Espírito Santo de Deus agora. Peça perdão a Deus se você tem trilhado o caminho de infidelidade. Peça perdão a Deus agora. Nós vamos adorar aqui, logo depois vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas se você quer crescimento espiritual, não há crescimento espiritual sem fidelidade. Não há crescimento espiritual sem fidelidade. Oh, Papai, nós te adoramos, Senhor. Fala com Deus enquanto nós adoramos. Peça perdão a Deus enquanto nós adoramos. Conserta a sua vida com Deus enquanto nós adoramos. Ela vai lá, chulicando de manás. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. Seu sangue lá caiu, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte evitou, todo o poder das trevas vencido foi, até estremecer, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Até estremecer, sepulcro se abrir, para vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre
Aqui estamos, Senhor, rendidos aos teus pés. Tu és o Deus que perdoa. Sempre é uma resposta da graça para um coração arrependido. E aqui estamos nós, Senhor, pedindo perdão pelas muitas das nossas infidelidades. Mas que o Teu Espírito nos ajude a trilharmos caminho de fidelidade. Queremos o Teu orvalho sobre as nossas vidas. Queremos ser visitados pelo Senhor a cada manhã. Porque assim, Deus, e só assim, haverá todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Como nós acabamos de pregar, Senhor. Todas as bênçãos virão sobre a vida do fiel. Sobre a vida do fiel. Queremos alcançar essas bênçãos, Pai, através da nossa vida de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui, amados, diante do pão, diante do vinho. Quero convidar o pastor Silvio para me ajudar aqui, para nós consagrarmos aqui o pão, o vinho. A diaconisa lá está aqui para nos ajudar também, para apresentar o pão. E o pastor Silvio vai estar dando pelos dois elementos. Glória a Deus. Levante as tuas mãos para cá. E ela falava chuva. Nós vamos participar de um momento especial. Um momento de comunhão no Espírito. Comunhão com Cristo, nosso Senhor. Comunhão de toda a igreja. Então, coloca o teu coração no Senhor. Aquele que derramou o precioso sangue, que entregou o seu corpo em sacrifício na cruz. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, declarar a Deus o teu poder, a unção do Senhor sobre esses elementos, Pai. Meu Deus, nós queremos abençoar em teu nome este pão que simboliza o teu corpo entregue na cruz. Este vinho que simboliza, meu Senhor, o teu sangue derramado naquela cruz, que nos trouxe perdão, que nos trouxe tão grande salvação. Nós consagramos a Ti. Nós nos abençoamos nesta hora em Teu nome santo, Pai. Aqui está a verdadeira bebida, a verdadeira comida. Em nome de Jesus nós oramos e já, desde já, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você vai receber aí o pão, você vai receber o vinho, e aguarde para que estejamos todos juntos, né? Ceando mais. Semeia a retidão para si. Colha o fruto da lealdade. Faça um suco no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor. Até que Ele venha e faça chover a justiça sobre a ciência. Adore aí.
nossa aliança com o Senhor. Esta é a nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. A base de qualquer aliança é fidelidade. Renova o seu compromisso de fidelidade ao Senhor. Rejeita todo o pecado da sua vida. Diga não para o pecado. Feche as portas para o pecado. Escancare as portas para o Espírito Santo. Dê liberdade. Dê espaço ao Espírito. A sua glória enche a terra. Enche a minha vida. Cante para Ele. Quando você acordar, abra os seus braços e fala assim: Espírito Santo, esse espaço é para o Senhor na minha vida. Guia os meus passos, dirija a minha vida. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Aleluia. Papai, te adoramos, Senhor. Leva-nos debaixo desta graça, desta unção. Senhor, procura os fiéis da terra. Eis-nos aqui, Senhor, para viver vida de fidelidade diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos na paz, vamos com Deus. Abraça aí o Senhor.